aberta de todos os temas ligados a colesterol e gordura saturada. Hoje em dia, o que já se entende, isso já é consenso, tá? Não é mais ponto de discussão, embora os médicos ainda não tenham trazido essa realidade para os seus consultórios, não se fala mais em colesterol dos alimentos, não se fala mais, isso está assim, de fato passado. O que existe é ainda alguma controvérsia com relação à gordura saturada se transformar em colesterol, não o colesterol se transformar em colesterol. O maior exemplo disso é o ovo, e a ingestão de colesterol na alimentação, ela já saiu das principais diretrizes alimentares no mundo. Não se fala mais em limite de colesterol. Se quer comer 15 ovos, você come 15 ovos, seja feliz e não há problema algum. Isso é mais do que comprovado. O que a gente vai falar aqui, além do histórico todo do colesterol, é a parte de gordura saturada se transformar em colesterol, porque existe uma esses pontos se tangenciam, né? Bastante, na verdade, eles se intercambiam, para falar a real. Então, até onde arriscado gordura saturada, até onde é arriscado colesterol e até onde elas se separam, esses dois pontos. Isso então, por si só, essa questão das diretrizes estarem mudando em relação ao colesterol em si, isso já é uma grande vitória, né? Isso já é uma grande mudança. Como você colocou aqui na descrição, seria o colesterol o maior injustiçado da história da nutrição? Provavelmente sim, né? E o simples fato de ter essa mudança já é uma grande coisa, né? Exato. Não, com certeza. O professor, eu coloquei ele como speaker aí de novo. Vamos ver se agora entra. E, boa, entrou. Bem-vindo aí, professor. Show, obrigado. Tudo bem com vocês aí? Prazer, viu? Prazer, cara. Prazer. Fica à vontade aí para contribuir com conhecimento, com dúvidas. Então, assim, o que eu acho bacana colocar, para não ficar um negócio técnico, porque quando se fala só de estudo, pode ficar um pouco chato para quem não é muito do ramo. Então, eu acho legal colocar várias coisas. Uma questão assim de bom senso e observação de algo que é plausível ou não é plausível. Um pouco do histórico do colesterol de uma forma mais resumida. E depois, sim, a gente entra na parte comprobatória, que é o que no final das contas vai dizer se tudo aquilo que é plausível e que faz sentido, de fato é verdadeiro. Porque uma coisa pode ter plausibilidade, mas na prática não se mostrar verdadeiro. Enfim, na alimentação e, na verdade, em tudo que envolve estudos observacionais, nada mais é do que isso, né? Quer dizer, você estabelece ali uma associação qualquer, eventualmente plausível, eventualmente não plausível, mas depois, na hora que você vai comprovar, você vê se aquilo de fato faz sentido ou não. Então, enfim. Ô Fernandão, eu vou deixar você levantar os tópicos, cara, e aí eu posso ir fazendo mais. Sim, vamos fazendo assim. Eu acho muito interessante o tema do colesterol, porque recentemente fiz uma publicação, né, mostrando um meme lá no perfil do Super Sapiens no Instagram, que mostrava isso. Uma pessoa indo ao médico com uma queixa, ela fala: doutor, eu tenho dores em tal lugar. Antes que ela termine, o doutor fala: mas seu colesterol está bom. Ela fala: doutor, mas... Aí ele já interrompe de novo: mas seu colesterol está bom. E ali, claro, uma coisa bem exagerada, mas querendo mostrar isso, que basicamente hoje as pessoas se preocupam demais com o colesterol, né? E se ele tá bom, então eu tô saudável, meu colesterol tá baixo, tá nos limites de referência. Se meu colesterol tá alto, especialmente LDL, isso é um grande problema, eu preciso automaticamente cuidar, mudar a alimentação, reduzir a ingesta de gordura, como você falou, tomar uma estatina. Então, assim, o colesterol é o grande vilão, né? O grande problema. E aí o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje é por que isso é assim, se isso tem embasamento ou não, o que tem e o que não tem, e o que pode ser ou não considerado embasamento, né? E antes de entrar nesse ponto, e pra gente realmente não ficar técnico como você falou, primeiro já começar assim com um resumão bem grande só para quem entra assim rapidinho, que acontece muito aqui no Clubhouse. Primeiramente, a gente quer quebrar um pouco esse mito, né, de que o colesterol é algo ruim, independente se é o HDL, se é o LDL, HDL é bom, LDL é ruim. O corpo não sintetizaria algo que é ruim. Como o Ed sempre fala na questão da evolução, a coisa pode até não ser a responsável pela evolução, né, da espécie, e não atuar positivamente. Mas dificilmente atuaria negativamente se estamos todos aqui com colesterol, né, em nossos organismos, se ela fosse ruim, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, a gente quebrar um pouquinho isso de chamar colesterol de bom ou de ruim, né? O colesterol, ele é fundamental para diversas funções no organismo, né? Ele é precursor em toda a cadeia hormonal dos hormônios esteroidais, ele é importante para vitamina D,
Então, assim, o colesterol é importante pra gente, né? Então a gente não quer demonizá-lo. E aí o Ed fez uma live fantástica, há uns 2 dias. Quem não teve a oportunidade de ver, muito legal, ir no perfil @edcalfá com temudo igual ele tá aqui no Instagram, na aba do IGTV dele, tem lá o vídeo salvo, ele fez sozinho, onde ele trouxe bastante conteúdo em quantidade, em qualidade, em profundidade. Então eu achei muito legal. E aí, para não ficar claro um conteúdo repetido para quem acompanhou lá, eu queria trazer alguns pontos que eu achei muito interessantes, Ed, da sua live, para te trazer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre eles, né? Show. Obrigado pelos elogios aí. Obrigado. Imagina. Então, assim, primeira coisa que eu achei muito legal, né? Então, porque se o colesterol não é ruim, se ele não atuaria contra a evolução, por que isso existe, né? E aí, muita gente fala do Anshel Keys e da sua importância que ele teve na nutrição na década de 50 e 60, mas antes disso, um ponto muito interessante que você trouxe foi que teve um estudo em 1913, né? Então, já há mais de 100 anos, ainda antes da questão de diretriz americana, de médicos, de indústria, né? Colocando um estudo que foi feito para demonizar o colesterol, fazendo um teste em coelhos, que obviamente são seres que não estão acostumados a comer colesterol, né? São seres que são herbívoros, né? Então, óbvio que se você pegar um animal que não está acostumado a ter uma ingestão de gordura e colocar, né, de colesterol, colocar colesterol no organismo dele, isso não vai fazer bem para ele não processa aquela substância, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Não, fala, desculpa, termina aí. Não, é isso, eu queria que você explicasse um pouquinho esse estudo que foi feito com ele. Depois, se eu não me engano, foi feito em outros animais herbívoros, tipo vacas, cavalos, que obviamente não exatamente isso. Você tocou no... Tem duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira é só fazer um parênteses aí com relação àquele meme que você mencionou agora há pouco. Uhum. É a tal da lente do LDL, né? Então, isso acontece muito com quem faz dieta cetogênica, tá? Se tiver alguém aqui que não sabe o que é dieta cetogênica, é uma dieta muito low carb, é uma dieta com, em geral, até 50 gramas de carboidrato. 50 gramas de carboidrato não é 50 gramas de batata ou de arroz, tá? Porque batata não é 100% carboidrato, arroz é 100% carboidrato, mas enfim, é isso. E aí o cara faz uma dieta cetogênica, reduz carboidrato. Eu não sou adepto particularmente da dieta cetogênica, mas eu admiro a dieta cetogênica e tenho plena consciência e conhecimento dos benefícios dela. Então, aí o cara faz uma dieta cetogênica para resolver um monte de problema, aí ele chega no médico, o médico puxa a ficha de exames laboratoriais do cara e assim, o cara melhorou em tudo. O cara emagreceu, o triglicéridos do cara caiu, o HDL do cara subiu, pressão sanguínea do cara reduziu, o cara tá voando. Mas o LDL do cara aumentou um pouquinho. Aí o médico falou, não, puta, a dieta tá te ferrando, tá te causando um monte de risco cardíaco, volta com a dieta antiga. Então é exatamente isso. Tudo passa a ser visto com a lente do LDL, porque assim, todo o resto não é visto. Só ele é visto como se de fato tivesse alguma importância. Tudo vira secundário, né? Exatamente. E aí, antes de falar desse estudo em si... Fernando, Fala, professor. Ed, tudo bem, cara? Tudo bem. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu tava com colesterol 480, mas o triglicerídeos 800, a única coisa que o médico me passou foi remédio. Não falou nada de alimentação. Absolutamente nada. Isso é um endocrinologista. Quando eu conheci a dieta carnívora, que é uma cetogênica, só que sem vegetais, né? Eu peguei e em 3 meses o meu colesterol foi para 350, que é o que ele está agora, mas o triglicerídeos foi para 100, de 800 para 100 em 3 meses. Aí quando eu voltei lá pro cara, ele me disse, você tá doido? Com colesterol desse você vai morrer. Quer dizer, o cara não fazia nem associação com triglicerídeos, ele só sabe ver números. Ou só sabia ver números. E mal sabe ver números, né? Porque a associação dos números é parte importante. Ele não só sabe ver números, ele só sabe ver números do LDL, como o Ed falou. E eu me sentindo muito bem, 3 meses depois, com 30 quilos a menos do que eu tava, ainda tava obeso, mas 30 quilos a menos, super bem, e o cara vai me dizer que eu tava em risco de morte. É só pra corroborar aí, Ed, com o que você tava falando. Não, obrigado pela parte, cara, achei animal, e assim, vou até usar aqui como informação minha de um cara que em 3 meses teve triglicérides de 800 para 100, eu nunca vi uma redução dessa, e isso mostra uma outra coisa também, cara, que é o seguinte, o exame clínico, ele morreu, é uma coisa absurda isso,
os realmente bons médicos, eles precisam colocar o exame clínico acima do exame laboratorial. Precisam. Olha que interessante. Você chega no médico, você está se sentindo bem pra caramba. Cara, a menos que alguma coisa seja gritante nos seus exames, cara, você tá bem. Então, se o seu LDL está um pouco alto, se a sua pressão não sei o que, cara, você está bem. Então, dá para fazer microajustes, mas o principal é que você está bem. E a recíproca é verdadeira. Você vai no médico com a energia no pé, cansado, com olheira, arrebentado, preocupado, com depressão. Mas os exames estão perfeitos. Cara, não tem o que fazer, tá tudo ótimo, entendeu? E se tiver o que fazer, vai ser pro remédio, sempre. Então, os médicos, eles são grandes experts em remédios. Eles não têm a mais... Quando eu falo, eu estou generalizando, graças a Deus... a gente aqui, pelo menos nós 4 que estamos aqui em cima, com toda certeza conhecemos vários médicos realmente que se importam com a saúde, né? São médicos da saúde, não médicos da doença. Então você vai para lá, o cara vai querer, se precisar fazer alguma coisa, acima de tudo, ver dentro do seu estilo de vida o que pode ser melhorado. E, enfim, então é exatamente isso, cara. Então eu comentei aqui em cima do meme, né, da história da cetogenia, é exatamente isso, é o exame clínico ter deixado de ser soberano, e é uma máxima da medicina, né, cara? O médico não pode fazer isso, e aí ele não cruza, além de tudo, ainda que queira se ater aos exames laboratoriais, ele não cruza, ele não adapta, ele não tailoriza, se é que existe essa palavra. O cara, você chega, você, professor, eu não conheço o seu tamanho, cara, mas assim, se você era obeso, e se você for um cara alto por acaso, vamos supor que você tava lá com, sei lá, 120 quilos. Não, eu vou te dizer, 142 quilos com 1,68 m. Qual? Perfeito. Aí eu tinha um IMC, se é que vale ainda alguma coisa disso, em 47. Caramba. Bem obeso. Eu era indicado de bariátrica tranquilo. Tinha diabetes tipo 2, né? Que eu tomava 2 remédios fortes por dia, pressão alta, também com remédio, tinha gota ferrenha, tomava injeção de diclofenaco sódico toda semana para ver se parava a dor. Para você ter uma ideia, eu emagreci 60 quilos em 6 meses com a carnívora. Você diz assim, que eu também nunca tinha visto uma redução dessa, quer dizer, todo mundo que eu falo fala isso, mas é porque eu seguia à risca a coisa, sabe? O Fernando aí sabe um pouquinho, o que é para fazer eu faço, o que tem para fazer eu tenho que fazer e pronto. Então, meus índices melhoraram absurdamente. Eu larguei os remédios em 3 meses. Então, meu tamanho, hoje, por exemplo, eu tô com 89 quilos, mas muito musculoso, né? Então, parte desses quilos aí, eu cheguei a 82, eu perdi 60 quilos, então 7 quilos aí de 1 ano e meio pra cá, mais ou menos de massa magra, né? Fantástico, né? A história do professor Diego é muito bacana. A gente tem essa característica em comum, né, professor, da disciplina ali de seguir, e até fazendo aí uma propagandinha aí, o professor Diego, parte desse processo dele, ele usou aquele protocolo que a gente fez a live, do Super Sapiens, né? E teve bastante tô usando, fantástico. Tô usando e siga a risca, tranquilo, banho gelado antes de malhar e assim, e tudo eu sigo a risca. Todos muito legal. Isso aí nos traz num ponto aqui do papo, que é justamente assim, cara, o fato quase obrigatório da gente sempre testar a ciência e desafiar, acima de tudo, o status quo. O que é o padrão? Cara, sem carboidrato, você tá ralado. Eu tô fazendo um curso em Stanford, o Fernando sabe disso, que partes do curso são bem broxantes. E lá é assim, cara, sem glicose você morre em Stanford, tá? E com alguns dos professores mais top do mundo. E eu só entrei no curso por causa dos professores, mas infelizmente o diretor-geral do curso, o cara que manda, que determina nos modos, ele coloca sempre, vegano pra ilustrar o que é, o que não é, pra levantar estudo. Então, assim, fica bias. Eu não tô não é o caso aqui nem de atacar ou não atacar veganismo. Mas quando você tem dogma, qualquer ciência fica embaixo do dogma e nunca acima. Então, ele coloca a ciência lá atrás. Ele vai defender com o que é conveniente pra ele. E eu tô fazendo um barulho violento lá, cara. Tô fazendo um puta barulho. E falei, cara, não vou fazer as minhas teses, que são cabeludas, em cima de óleo vegetal, cara. Não vou fazer, não vou escrever. E eu coloquei isso em público para todo mundo. E falei, cara, é uma vergonha, é frustrante, é decepcionante eu pagar o que eu paguei nesse curso e ver quase que a obrigatoriedade de responder o que vocês querem. Porque na hora que vem múltipla escolha, você não tem como defender tese. Na dissertação eu tenho.
Então, na dissertação, eu vou ir totalmente na contramão do que nas múltiplas escolhas, porque ali eu consigo falar. Mas é isso, é não pegar aquilo que é entregue a gente, melhor dizendo, de forma mastigada, mas mastigada errada, e aceitar aquilo como verdade. Então, o que eu quero trazer aqui, junto com vocês, é, além do conhecimento em si, o instigar a gente a pensar quando lê alguma coisa, quando ouve alguma coisa, com base, em primeiro lugar, em bom senso. Se a gente conseguir, com base em bom senso, e depois com uma base mínima do que é um estudo, como é feito, se tem um nível de evidência bom ou ruim, que eu vou passar um pouco disso aqui, cara, a gente deixa de ficar vendido com essas headlines que são diárias. A favor do óleo de coco, contra o óleo de coco. A favor do ovo, contra o ovo. É bom ou é ruim? E vira e mexe, as mesmas pessoas perguntam, cara, mas agora saiu aquele estudo definitivo, você viu a capa da Veja, porra, a manteiga vai te matar. Então, assim, a gente tem que ser mais inteligente do que isso, né? E para terminar essa parte, depois eu vou entrar na questão no ponto colocado pelo Fernando do teste dos coelhos e tudo mais. Eu esqueci o que eu ia falar, cara, tava falando dos estudos, mas enfim, vamos direto para os coelhos. O teste dos coelhos, depois eu lembro o que eu ia falar. O teste dos coelhos que o Fernando colocou é o seguinte: em 1913, essa foi a primeira notícia contra o colesterol. Eu não sei o que motivou isso, tá? Não encontrei na literatura por que foi feito um estudo desse, mas os caras queriam quase que assim implantar placa arteriosclerósticas nos coelhos, e eu não sei o que motivou, mas o fato é que os caras conseguiram. Como que eles conseguiram? Dando doses cavalares de colesterol para o coelho. O coelho não come colesterol, o coelho na alimentação dele, que é vegetal, não existe colesterol, obviamente ele não sabe lidar com aquela substância, e o coelho ficou arrebentado. Aí depois do coelho, eu não sei porque cargas d'água, os caras fizeram em vacas, cavalos, coelhos, e obviamente em todos eles conseguiram comprovar que o colesterol causa a placa de arteriosclerose. É claro, os caras não fazem isso. Passou algum tempo, eles refizeram isso em cachorros, e no caso dos cachorros, assim como nos seres humanos que estão acostumados a ingerir gordura saturada e colesterol, o que acontece? O corpo sempre vai buscar, isso não é só no colesterol em tudo, mas ele vai buscar a homeostase, o equilíbrio. Então, se o corpo produz uma substância, você coloca essa substância exogenamente, o corpo vai produzir menos. Razão pela qual eu, por exemplo, tenho muita cautela quando se trata de hormônio, mesmo melatonina para dormir. Não é que eu sou contra, mas eu não tomo de qualquer forma, mas eu até poderia tomar se eu precisasse, mas com muita cautela, porque eu estou colocando uma coisa para dentro de fora que meu corpo produz, meu corpo vai produzir menos. Então, no caso do colesterol é a mesma coisa, a gente produz o próprio colesterol, praticamente todo o colesterol que a gente usa, e se a gente ingere colesterol, o corpo simplesmente produz menos, então não tem problema. Esse é outro mito, inclusive, né? De que se você comer muita gordura, comer muito colesterol, você vai automaticamente aumentar o seu colesterol, justamente por essa explicação. O nosso corpo vai buscar a homeostase, ele vai regular. Se você ingere mais, ele vai produzir menos. Então isso não deveria. Acaba acontecendo sim, depois a gente pode falar por quê. Tem até uma teoria bem interessante, um cara que chama Dave Feldman, do porquê que isso acontece, né? De subir o LDL em quem consome mais gordura. Mas como base é isso, né? O nosso corpo vai tentar regular, então esse é um outro mito do colesterol, de evitar gordura, que aumentaria o colesterol por isso, né? Exatamente. Mas enfim, o começo do mito do colesterol foi esse, mas ainda era relativamente simples. Depois, como eu falei, fizeram em cachorro, mas aí, enfim, já tinha o barulho inicial, e aí, mais ou menos uns 40 anos depois, aliás, exatamente 40 anos depois, teve o fatídico estudo dos 7 países, que foi feito pelo Ansel Keys, que é o cara até hoje mais influente dentro do mundo da nutrição que já existiu. Então esse cara, ele pegou, é um estudo observacional, então só uma definição rápida. Estudo observacional é um estudo onde você tem uma massa de dados e você vai mexendo naqueles dados para estabelecer a associação que você quer, ou para de repente comprovar que aquela associação não existe. Mas em geral, quanto maior o estudo, mais as chances dele no caso de um estudo observacional, dele ser falho, porque você tem uma massa de dados tão grande
que você consegue extrair praticamente tudo que você quer. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu quero comprovar que colesterol em ratos faz mal, mas eu não consegui comprovar isso na maioria. Aí eu começo a espremer, até que eu chego em ratos fêmeas com idade entre 5 e 7 meses com o rabinho enrolado. Puta, aí eu comprovo. Aí a matéria da revista vai ser colesterol mata, entendeu? Porque eu consegui meia dúzia de ratinhos. Na maioria não rolou, não corroborei minha tese, mas naquela meia dúzia eu consigo. Então, se eu sou pago pela indústria para fazer, ou se eu sou um ativista que quero que a ciência se adeque às minhas convicções e não o contrário, eu mostro e provo o que eu quiser. A questão é, vamos... essa inteligência de novo que eu quero instigar aqui. Vamos entender um pouquinho como é que foi feito esse estudo, que tipo de estudo foi, qual é o nível de evidência, para poder falar, cara, isso aqui é uma balela. Então, muitas vezes, quando a gente está um pouquinho treinado, na grande maioria das vezes, a gente consegue matar isso na própria headline de uma matéria. Se não mata na headline, mata nas primeiras linhas. Fala, cara, na hora você já vê que é um estudo de observacional, que é só associativo, nunca é causal. É um estudo que foi feito, de repente, não é exagero meu, tem estudo feito em bactéria ou levedura que os caras extrapolam pro homem. Não é nem do rato pro homem, da bactéria. O que aconteceu na bactéria, o cara, o negócio vai matar, o negócio vai diminuir o cérebro, o negócio vai... Ou pro bem, ou o que quer que seja, entendeu? Então, isso vale pros dois lados também. A gente não pode se apropriar desse tipo de prática para vender a nossa tese. Até porque todo mundo que está aqui, pelo menos nós speakers, é assim, certamente a gente quer, cara, a verdade. A gente não vende produto que ganha em cima desse tipo de coisa, a gente quer, cara, estar sempre o mais antenado possível com a ciência, e se a ciência desafiar as nossas crenças, cara, que ela seja bem-vinda. E ontem o Fernando me fez uma pergunta que a gente pode abordar mais para frente sobre o leite, e é uma coisa que pode desafiar um monte de crença nossa, mas vamos deixar isso mais para frente. Desculpa, eu só acabei, eu pincelei o estudo dos 7 países, mas não falei o que foi, né? O estudo dos 7 países... Não, inclusive, ele no estudo dos 7 países, ele pegou e escolheu os países, né? O puritão. Na verdade, vocês estão sendo muito gente boa com esse Case. Esse Case foi o maior filho da puta da história da nutrição até hoje. Não, mas é isso, mas não é que a gente na verdade não falou do estudo. O estudo dos 7 países, primeiro que ele escolheu países, eu não sei o quão aleatórios foram, mas no final ele publicou os 7 países, que ficou conhecido com esse nome, o estudo, mas o cara era tão foda, mas tão foda do ponto de vista de força política, que quando o estudo real veio à tona, porque os 7 países corroboravam a tese dele perfeito. Quando veio à tona o que foi feito e os oponentes dele trouxeram a público, não foram com 7 países, foram com 22. E o cara deliberadamente jogou 2/3, colocou debaixo da gaveta o que aconteceu com 2/3 que iam contra a tese dele, que é muito mais da metade dos países iam contra o que ele acreditava, o que ele pregava. E quando isso veio a público, o cara era tão foda que o mundo, a mídia, a política ficou a favor dele, contra outro cara. Entendeu? Então, assim, todo mundo... O outro cara sumiu, né? Ele foi perseguido e sumiu. Tem toneladas de histórias de grandes nomes da nutrição que foram contra ele, que justamente fala, cara, o estudo não mostra isso, a gente tem que se ater aos estudos reais. O cara era limado da face da terra. Os caras morreram na pindaíba, duros, não eram mais chamados para congresso, os periódicos não aceitavam mais as publicações. Foi um negócio muito feio que aconteceu ali. Assim, e mostra o quanto a gente não pode ser ludibriado por uma informação independente dela vir de Harvard, de Stanford, ou de quem for. Dane-se quem está falando aquilo, cara. Qual é o embasamento do cara? E isso tem desdobramentos violentos para a nossa vida e para a nossa saúde, mas violentos. Então não é só, é A ou B, tanto faz. Não é tanto faz. Não é tanto faz. O Diego é uma prova viva disso. Olha o que o cara mexeu na saúde dele, mexendo na alimentação, indo contra o status quo. Só para situar um pouquinho mais a audiência essa questão, por que a gente está falando do Anshel Keys e relacionando com essa questão do colesterol, o que é o estudo dos 7 países, né? Então, basicamente isso. A gente está falando, por que o colesterol é demonizado hoje? Muito por causa desse estudo dos 7 países do Anshel Keys. O que foi esse estudo dos 7 países? O Anshel Keys comprovou, entre aspas, que 7 países que ele usou provavam uma correlação no estudo dele, no que ele quis mostrar, que quem consumia mais gordura saturada e colesterol tinha mais índice de mortes
por doença cardíaca. E isso baseou, e depois a gente explica por quê, mas isso baseou toda a medicina, a indústria. Depois morreu um presidente americano do coração e o médico do presidente americano, ele era amigo do Ansel Keys. Isso corroborou a tese. Enfim, esse estudo criou a diretriz nutricional, né, das entidades nutricionais, da medicina, de que colesterol era ruim, de que gordura saturada era ruim porque aumentava o colesterol e de que colesterol causava problema cardíaco. Depois... Isso, e ele culpou o aumento do colesterol nesses países a gordura saturada. Aí ele acabou com o mundo, né? Isso. E aí ficou essa diretriz nutricional de que gordura saturada faz mal porque aumenta o colesterol, e colesterol então tem correlação com doença cardiovascular. Então essa foi a lógica, e daí surgiu, e isso já tem 70 anos, foi na década de 50. Então todas as diretrizes vêm falando isso há 70 anos, a gente ouve muito, tudo que fala-se muito acaba virando verdade, né? E aí o que a gente está dizendo aqui é que depois descobriu-se que na verdade foram 22 países, que 15 não corroboraram essa tese, ele tirou e deixou só o que ele queria, e aí começou. Então esse estudo foi isso, né? Foi a grande mentira, por isso que o professor Diego disse o grande filho da puta e tal. Muita gente na verdade morreu, a curva de obesidade disparou nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo. Muitas mortes vieram até ao longo dos anos tirando a gordura e priorizando outras fontes, gorduras piores, vegetais, que são muito piores para a inflamação, para o corpo, em função disso, né? Então, um estudo mal direcionado, e aí com os motivos dele na época, gerou tudo isso, né? Então, é isso que a gente está trazendo aqui, né? Que relaciona com o colesterol. Perfeito. E, na verdade, como é que os caras fazem na nutrição? Como é que deveria ser feito? Cara, eu tenho uma tese, eu primeiro, para falar que algo é bom ou que é ruim, eu tenho que provar aquilo. Os caras vão na contramão do modus operandi que deveria ser, né? Se fosse um processo legal, o cara tem presunção de inocência, você tem que provar que o cara é culpado. Na nutrição não, o cara simplesmente um dia falou e, cara, há 70 anos a gente está acreditando numa coisa que nunca foi comprovada. E agora, ou já há algum tempo, foi comprovado o contrário. Só que em vez da matéria geral do mundo, você, caraca, meu colesterol tá livre. Não, foi tudo nas entrelinhas, tudo. Quando as diretrizes americanas tiraram o colesterol como sendo uma preocupação com o colesterol do alimento, ele ficou quietinho, cara, só tirou, mas não teve chabu, não teve barulho, porque, cara, existe uma coisa que é um pouco perigosa, que é de novo a história do dogma. Existe uma agenda muito explícita pró-veganismo, e você não pode, como eu falei na live, ser dicotômico, ou você é pró-veganismo ou você aceita gorduras saturadas, não pode ser os dois, porque você não, mais ainda o colesterol, né, não tem colesterol no reino vegetal, então você tem no coco muita gordura saturada, não colesterol. Então, ou se acredita numa coisa e vai defender aquela coisa pela ciência, ou vai pelo dogma e, cara, dane-se a ciência. Então, é um ponto aí mais complexo, mas enfim. Sem fazer julgamento, né, de certo modo, saudável ou não. Independente, não, até dá para fazer um outro papo sobre isso. Se é saudável ou não, e ele será automatar do coração ou não, né? Exatamente. Esse é o ponto. E o Fernando tocou num ponto lá no começo, que, assim, a gente vendo, por exemplo, a nossa evolução como espécie, e vendo inclusive os vários povos que até hoje vivem com praticamente 100% da alimentação de origem animal, e são povos virtualmente isentos de doença, tá? Então, quando você pega tudo, o que você quiser, as doenças do estilo de vida, câncer, diabetes, obesidade, senilidade, problemas de coração, esses caras praticamente não têm nada disso, e na nossa história a gente sabe também que eram doenças muito raras, né? Doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, nem se fala. Isso aí é uma coisa que, assim, hoje, se alguém com 70 anos começa a desenvolver uma doença dessas, principalmente Parkinson e Alzheimer, ninguém se assusta. Todo mundo fica triste, mas ninguém se assusta. Isso não existia. É um negócio inacreditável, como ninguém vincula isso à alimentação. Então, assim, o que os povos antigos e atuais mais longínquos comem ou comiam e que, cara, fizeram com que esses caras chegassem até aqui, que nós como espécie chegássemos até aqui de forma tão saudável e, cara, com tão poucas doenças, com exceção dos últimos 100 anos, dos últimos 50 acima de tudo. Os caras comiam carne, leite, sangue, os caras tomam muito sangue, inclusive, nos países africanos principalmente. Então, assim, o que o Fernando falou no começo, algo que nos fez chegar até aqui
muito, muito dificilmente é algo que joga contra. Ele pode não ser a causa primeira do sucesso, mas será que de fato tem algum ponto contra a gordura saturada, carne e afins, enfim, derivados de animais para a nossa saúde? E não estamos entrando aqui no ponto de vista ambiental, do ponto de vista de ética, de um monte de coisa, que é um ponto que dá um baita conversa. Aliás, podemos até já deixar marcado aí uma próxima conversa disso, que eu acho legal e rico pra caramba, uma troca linda essa. Mas aqui estamos falando especificamente de ciência nutricional e, cara, se gordura e colesterol fazem bem ou fazem mal. Isso aí. Bom, outro ponto então, depois dessa questão do estudo dos coelhos e das diretrizes e do Ansel Keys, você comentou um negócio que eu achei interessante a respeito da dieta mediterrânea, né? Que ela até hoje é falada muito bem da dieta mediterrânea, considerada a melhor, a mais completa, a mais equilibrada. E como que foi feito isso também, né? A época, como é que foi feito o estudo, que foi feito na quaresma? Você quer comentar um pouquinho disso? Uhum. Foi bem legal. Sim, na verdade, fala Henricão, te coloquei como speaker aí, cara, bem-vindo. Dentro dos estudos do Ansel Keys e depois também, quando se fez a avaliação da dieta mediterrânea, se fez acima de tudo dentro da quaresma. Na quaresma os caras passam, eu não me lembro, 48 dias sem consumir carne. Então, assim, qualquer informação naquele momento era completamente enviesada. Não se sabe se ele fez aquilo deliberadamente ou se foi um acaso. O fato é que ele camuflou esse fato. E também, quem trouxe isso à tona depois foi calado, né? Pegando aí o gancho que a gente falou antes de todo mundo que veio contra o Ansel Keys quando no estudo dos 7 países, que eram 22, em qualquer momento da carreira dele, esse cara morreu coberto de glórias, por incrível que pareça. Então essa questão da fama da dieta mediterrânea não é nem questão dela ser boa ou ser ruim, mas ela não é boa pela razão que lhe é atribuída a ser boa, que é o fato de ter baixa ingestão de gordura saturada. A maior ingestão de gordura lá é ingestão de cordeiro. Os caras comem cordeiro pra caramba, comem peixe pra caramba e comem carne vermelha de todos os tipos. Só que no estudo ganhou fama por causa disso. Então, é a cara da saúde, né? Peixe com azeitonas, com azeite de oliva, com uma taça de vinho tinto, enfim. Não que isso não seja saudável, mas não é a base da alimentação dos caras. Isso aí foi camuflado. Legal, mas interessante mesmo isso daí. Fala, Henrique, tudo bem? Fala, meus queridos, boa tarde. Fala, meu. Boa tarde. Estou acompanhando aqui entrei agora, ainda estou me situando aqui. Vocês estão em que parte do mito do colesterol? Nós estamos falando mal do Ansel Keys e metendo pau no que ele fez de ruim para a nutrição do mundo. Pois é, mas tu sabe que em relação a essa história do colesterol, o Ansel Keys ele teve um papel fundamental na condenação do colesterol, mas no final da carreira dele ele já não tinha tanta certeza de que o problema era o colesterol. Inclusive, verdade. Tem mas ele textos dele falando sobre isso, né? Mas ele continuava condenando a gordura saturada. Realmente ele fez essa distinção. Em algum momento ele falou, olha, não podemos culpar o colesterol por todos os males, mas a gordura saturada ele seguiu culpando. Exato. Mas ele já tinha fundido o mundo todo, né, cara? Ele já tinha lascado o mundo todo, velho. Já. Depois na hora de morrer, porque ele queria passar menos tempo no inferno, só isso. Exatamente. O Ansel Keys ele tinha muito poder, né, cara? Porque ele era Você sabe que ele não era nutricionista, né? Sim. Ele não era dietitian, né? Como chamam nos Estados Unidos. Ele era biólogo. Era biólogo. E ele foi o responsável pela fabricação das rações do exército, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então ele ganhou muita notoriedade por conta disso, eram as K-Rations. E aí isso fez com que ele ganhasse muita fama. E não só isso, ele também era um cara, pelo menos a Nina Teicholz fala muito isso no livro dela, que ele era um cara extremamente abrasivo, né? Um cara ácido, um cara que quem discordasse com ele descia porrada mesmo no sentido de argumentação e chamava a pessoa de inepto e por aí vai. Tanto é que o John Yudikin, ele que defendia que o problema não era a gordura, mas sim o açúcar, né? Literalmente ele foi calado mesmo, né? Ele foi silenciado pelo poder de persuasão do Keys.
Exatamente. Eu estava comentando aqui, Henrique, que eu estou num curso de ciência nutricional em Stanford, e o cara, você falou, né, foi interessante, o cara que é a principal figura do módulo de gordura, que é o que eu estou agora, ele é a versão moderna do Ansel Keys, cara, é o David Katz. Ele é agressivo, ele chama a Natasha de animal, ele falou, ela é uma besta, tipo, no sentido de animal, e desceu a lenha nela. Inclusive tem um debate dos dois muito interessante no YouTube. Mas enfim, ele é extremamente agressivo e advoga. Aliás, ele é um cara que enaltece, obviamente, o Ansel Keys, né, cara? É uma coisa muito doida isso. O Ansel Keys é aquele cara que fez aquele estudo maravilhoso dos 7 países. Eu falei, que bacana. É isso que eu tô vendo em Stanford agora, fiquei bem feliz. Mas enfim... Imagino que você deva estar muito feliz com o emprego do seu dinheiro, né? Exatamente, cara. Eu já tinha comentado aqui um pouquinho, mas assim, pra gente evoluir no tema e a galera que tá aqui ficar bem contextualizada, a gente comentou um pouco de como é que a gente chegou aqui, né, e de que existem povos hoje em dia. Eu não vou entrar em detalhe, mas alguns povos hoje em dia, que eu até mencionei na live antes de ontem, um deles foi de um experimento que o Dr. Stephenson fez em 1928. Ele foi morar com os esquimós no Canadá e ele entendeu que, cara, como é que os caras podiam ser tão saudáveis comendo basicamente foca e basicamente a parte gorda das focas, né? Os filé mignons era a comida, como até hoje nos povos que se alimentam especificamente de caça, na África também, enfim, as carnes magras, elas são descartadas, elas são dadas para os animais, enfim, é secundário, porque eles precisam da gordura, que é a parte mais nutritiva, vísceras principalmente. Então esses caras, o Dr. Stephenson, ele falou, cara, é inacreditável como esses caras são saudáveis comendo só isso. E ele, quando voltou para a vida aqui cotidiana, ele se internou num hospital e falou, cara, ele e mais um colega médico, e fizeram um experimento de ficar 1 ano numa dieta estritamente carnívora. Então ele ficou parte disso, foram algumas semanas no hospital, depois ele foi para casa, mas com acompanhamento assim full time, ele e o cara. E 1 ano depois os exames dos caras estavam bombando. Para passar rápido em alguns povos, teve os Maasai e os Zamburus. Também teve um médico, o Dr. George Mann. Ele foi para a África e ele montou um laboratório móvel nessas tribos e ele foi examinando os caras assim, cara, aos milhares, e com um consumo de 2 a 7 litros de leite por dia, muito sangue, e esses 2 a 7 litros são mais ou menos meio quilo de gordura de leite, e leite é a maior fonte de gordura saturada animal do mundo, e os caçadores só comem carne e tomam leite, não comem nada de vegetais, por definição. Cara, será que carne, leite, gordura saturada e afins podem fazer algum tipo de mal se esses caras, de novo, examinados aos milhares, estavam completamente saudáveis? Você sabe que tem 2 coisas interessantes aí, Ed, que você falou. Primeiro, esse experimento do Johann Stephenson, que é muito interessante. Você sabe que ele adoeceu uma única vez nesse 1 ano que ele ficou em dieta carnívora, né? Estritamente carnívora. Foi exatamente quando ele cedeu aos argumentos dos médicos dele para tirar a gordura, porque os médicos estavam preocupados com ele. É verdade. Tirou a gordura e adoeceu. Aí ele botou de volta a gordura e ficou bom. Porque estava exagerando na gordura, né? E é isso que a gente estava falando, né? Essa correlação da gordura com o colesterol, se de fato tem sentido. E esse ponto do Ed do leite, o leite ser uma das principais fontes de gordura saturada, é muito interessante também pelo fato de que o leite materno é uma das principais fontes de gordura saturada, né? Então, como algo que a gente recebe naturalmente da vida do mamífero quando nasce para se desenvolver no momento que você mais precisa se desenvolver, é um alimento extremamente rico em gordura saturada. Se isso fosse totalmente correlacionado a colesterol e, por sua vez, o colesterol fosse totalmente correlacionado a doença e doença cardiovascular, como a gente seria, né, alimentado a primeira coisa da vida e mais importante, o leite materno com tanta gordura saturada, né? Então esse é um ponto a se pensar. Exato. Enfim, tem vários outros povos, eu não vou passar aqui agora para não ficar longo, mas tem vários outros povos de hoje em dia que vive com base em gordura saturada, em alimento de origem animal, em colesterol à vontade, e os caras estão bombando, aliás, incomparavelmente melhores do que qualquer civilização ocidental padrão que a gente possa conhecer, incomparavelmente melhor. Então, enfim, aí de novo, né, aquela parte, isso prova que a gordura faz bem pra caramba, cara, não sei, é um indício forte,
Prova? Não acho que prova, mas certamente prova para um observador razoável que não pode fazer mal, porque não pode. É uma associação, no mínimo, seria muito cara, é inimaginável, não tem como as pessoas viverem com essa base de alimentação e esse negócio fazer mal pro cara. O que ele tá fazendo então que faz com que eles sejam tão saudáveis? Vamos descobrir, né? Exato. Ed, você falou uma coisa muito interessante. O fato dessas tribos usarem a gordura saturada e prosperarem, né? No inglês é o thriving, né? Que não tem tradução para o português, né? Seria prosperar mesmo. Não prova que a gordura não faz mal, ou que a gordura não faz bem, né? Desculpa. Mas prova que ela não faz mal. Porque o que acontece é que desde a época do Ansel Keys, o que foi feito foram estudos epidemiológicos, né? Foram estudos que correlacionaram uma coisa com a outra. E quando você trabalha com estudos epidemiológicos, você tem como estabelecer causa e efeito se você seguir alguns critérios, são os critérios de Bradford-Hill. E, ao mesmo tempo, se você quer provar algo e esse algo está correlacionado, né? Por exemplo, se A está correlacionado a B e você quer desprovar isso, você precisa quebrar essa correlação. Então, quando você faz um estudo epidemiológico e você vê, por exemplo, que gordura saturada está correlacionada com doenças cardiovasculares, quando você pega aí coortes dos Estados Unidos, por exemplo, isso é bem claro da gente observar. É claro que a gente é importante ressaltar aqui que nós estamos falando de um estudo epidemiológico, cheio de vieses, e a galera come a gordura saturada vem junto com a batata frita, com a Coca-Cola e com o pão, então não dá pra gente dizer nada. Mas essa correlação é facilmente quebrada. Além de fumar e beber, né, Henrique? Também. Isso, além de fumar, beber e não fazer exercício, né? Isso, ninguém selecionou as pessoas desse tipo, sedentários, fumantes, alcoólatras. Exato, exatamente. Então, quer dizer, a correlação é fácil de ser quebrada. É diferente, por exemplo, quando você pega estudos epidemiológicos e mostra, por exemplo, que o cigarro causa câncer de pulmão. A correlação, ela é extremamente difícil de ser quebrada, se não impossível. Então já fica uma coisa que praticamente causal, entendeu? E no caso da gordura saturada é uma correlação que se quebra facilmente, se quebra com ensaios clínicos randomizados e com outros estudos epidemiológicos. Exato. Tá aí o estudo Pure, que tem já tem várias publicações baseadas nesse estudo, que pega coortes aí de 26 países, se não me engano, são quase 180 mil pessoas, e pega países do mundo todo, que é o grande lance, né? Porque quando você pega só um país, aí você tem um viés muito grande do estilo alimentar daquele país. Mas quando você pega 26 países, né, como é o caso do PIR, inclusive Brasil, né, mesmo que seja com um questionário de frequência alimentar, mesmo que tenha todos esses viés que a gente falou, você tem algo muito mais bem distribuído. E nesse estudo PIR, a gente tem a gordura está inversamente, veja bem, ela ela não está associada, ela está inversamente associada a doenças cardiovasculares. Quer dizer, a pessoa que come muita gordura saturada morre menos do coração. É uma associação inversa. E o mais incrível, acima de 14%, mais incrível entre aspas, né? Incrível porque a gente vive num mundo que é contra a gordura saturada. Mas acima de 14% de gordura saturada é onde você tem um ponto de inflexão maior, ou seja, onde as pessoas morrem menos. Isso é bem acima do limite de 10% e do limite de 7% que em algumas diretrizes a gente tem hoje. Então, e esse ponto de que não só não faz mal, como meio que comprova o contrário, né? O Ed também trouxe isso, um estudo que comprovava aí sim causalidade. Um estudo clínico randomizado e não observacional, né? Que, se eu não me engano, aí você me corrija se eu estiver errado, Ed, mas foi da comparação entre a manteiga e um óleo vegetal, não lembro se era óleo de milho, né? Onde você tinha o estudo comprovando um aumento sim do LDL em quem comia manteiga, mas um aumento de morte em quem comia o óleo vegetal. Ou seja, a gordura saturada animal aumentava sim o LDL, mas isso não correlacionava com morte. E o óleo vegetal não aumentava o LDL, mas isso sim aumentava mortes. Né? Mas esse é o argumento dos caras. Os caras se pegam no desfecho substituto, que no final não quer dizer nada, e na maioria das vezes. Exato. E em vez de no desfecho final, que, cara, é o desfecho concreto. Cara, causou LDL, aumentou, explodiu. Cara, quem morreu mais? Aquilo acabou. Quem ficou mais doente? Lá acabou. Então, dane-se. Inclusive, uma prova de LDL não é um problema. Exato, isso tem muito a ver com o que a gente está falando, que é exatamente de demonizar ou não o colesterol e o mito ou não do colesterol. Porque o grande ponto do colesterol, o medo, é esse. De onde vem o medo do colesterol? Aumentar meu risco de morte cardíaca. Então, no final, você não está preocupado se o LDL é alto. Você está preocupado em morrer ou não.
né? E quando a gente vê que o LDL alto não mata, não é uma verdade, que a maioria das pessoas hoje que morre de doença cardiovascular tem o LDL normal, mas que a inflamação do óleo vegetal sim mata, no final é isso, você está preocupado em estar com o colesterol alto ou você está preocupado com morrer? E aí o mito que precisa ser quebrado é esse, né? Colesterol alto não mata, mas sim correlações, triglicerídeos também alto. O que importa de fato é a relação do triglicerídeo com o HDL, não com o LDL. O Ed comentou da calculadora de risco cardiovascular que nem LDL pede, né, no Exatamente. Cálculo. Exatamente. Fernando, desculpa te interromper, mas esse estudo que você citou agora, que o Ed tinha falado, é um dos hallmarks, né? Uma das marcas mais importantes dessa história de que o colesterol realmente é um mito e que a gente não tem dados para dizer que o colesterol é um problema, que é o estudo de Minnesota, né? Que é um estudo que nunca teria sido feito hoje, mais uma vez, né? Porque ele envolveu 9.400 pessoas em hospitais psiquiátricos de Minnesota e fizeram essa substituição que você falou. E o mais interessante, tem 2 pontos interessantes em relação a esse estudo. Primeiro, os caras fizeram o estudo na década de 70 e só foram publicar na década de 80. Quando eles foram perguntados por que eles não publicaram, o líder do estudo disse porque os resultados não condiziam com o que eles estavam pensando. Mas é exatamente. Você imagina como é que funciona a ciência desse jeito, cara? Não, se o estudo não diz o que eu quero, então eu não publico. Né? E você sabia que o Ansel Keys era coautor desse estudo? Depois vocês não querem que eu chame o cara de filha da puta, esses caras desse jeito aí. Não, e outra, você pensa o seguinte, quando o cara faz um estudo para corroborar a tese dele, cara, tudo que ele puder fazer para aumentar as chances disso, ele vai fazer. Ou seja, claro. se um cara que é totalmente enviesado tá querendo provar determinado ponto de vista e não consegue, cara, é porque não há possibilidade disso. Eu dei um exemplo lá nas propagandas dos remédios nas estatinas, enfim, nos remédios de baixa LDL, e ali é o seguinte, quando os caras vão fazer um estudo, ainda que seja clínico randomizado, que é um estudo de alto nível de evidência, os caras pegam os 2 grupos cagados. Por quê? Porque ele fala, cara, na galera saudável a chance de um remédio fazer efeito no longo prazo é pequena, porque aqui eu não vou pegar só cara com problema cardíaco, então ele pega só cara, principalmente no caso do Lipitor. Pegou o cara com diabetes, com triglicérides alto, obeso, o cara tava ferrado. E pegou um grupo gigantesco disso e mesmo assim aumentou em 1% a chance, em 1% em 3 anos e 3 meses do cara viver mais. Então assim, cara, só que o cara quando vai marqueteia de uma outra forma. Eu não vou colocar aqui para não bagunçar o momento da discussão, mas é história de risco relativo e risco absoluto. Não vou colocar isso aqui agora, podemos falar no final. Você falou uma coisa interessante, cara. Esses testes que são feitos com estatinas e tudo mais são testes que tem vários problemas, né? Às vezes você não conhece o placebo. O placebo ele é proprietário da própria indústria e só nesse ponto você já tem aí uma possibilidade de manipulação muito séria. Outra coisa que acontece muito também é que todo teste com medicamento tem uma run-in phase, né? Que é uma fase inicial aonde os pacientes que vão ser testados, eles são experimentados, eles experimentam a droga, todos eles, para ver se tem efeito colateral, porque aí aqueles que têm mais efeito colateral, eles vão ser tirados do ensaio, porque senão eles correm risco de vida, né? Não seria ético mantê-los. Só que esses dados são excluídos na hora do efeito colateral, você está entendendo? Então, o percentual muda por completo. É muito louco isso aí. E a gente vem manipulando e perpetuando uma verdade, né? Ainda sobre o estudo de Minnesota, Ed, teve uma redescoberta desses dados, né? Tem um cara chamado Christopher Ramsden, eu gosto muito dele, para mim ele tinha que ser um herói nacional lá nos Estados Unidos, sabe? Ele descobre esses estudos antigos, e esse de Minnesota, ele conseguiu contato com o filho de um dos autores. E o filho de um dos autores tinha, no porão, no sótão da casa dele, tinha as fitas antigas, que tinham os dados do estudo. O cara teve que criar do zero um leitor daquelas fitas grandes, sabe? Aquelas bobinas grandes da década de 70. Ele teve que criar um leitor daquilo ali para poder passar os dados para o computador, para poder conseguir ler, para publicar um estudo. Então, essa republicação do estudo é de 2012. E que mostra mais uma vez isso tudo que nós estamos falando, que gordura saturada não tem nada a ver com aumento de mortalidade. Pelo contrário, melhora a performance da pessoa.
Exato. Pô, muito interessante. Essa questão é isso, né, cara? No final, eu queria mesmo terminar o papo justamente com os estudos, porque no final a gente pode falar, pô, legal, porque os povos sempre comeram, a gente evolutivamente comeu, os povos de hoje comem. O problema do colesterol nasceu com alguns mitos, o principal deles, tudo 7 países, etc, por aí vem. Então, tudo são, cara, pontos que vão corroborando uma ideia. Agora, o que de fato é a bala de prata nesse mito aí que, porra, nunca devia ter nascido, são os estudos. Com os estudos acabou a discussão. Hoje acabou a discussão. Não se fala mais, não deveria se falar mais em colesterol ou em gordura saturada. E, de novo, voltando para Harvard, uma das respostas que eu precisei colocar assim: qual é o tipo de gordura que você precisa recomendar para que a pessoa não tenha infarto do coração, ataque do coração? Cara, é múltipla escolha. Eu tenho que colocar lá gordura poliinsaturada. Se eu colocar gordura saturada, o cara me bomba, você entendeu? É bizarro hoje ainda ser propagado isso. Eu vejo duas razões para isso. Eu falei aqui muito do dogma, mas o dogma é uma, não sei se hoje talvez a mais forte, mas enfim, o dogma e a agenda pró-veganismo é uma, mas o outro é o fato dos caras terem ensinado merda por 70 anos. Esses caras olharem para o próprio umbigo, e caras são pessoas físicas ou jurídicas, porque as instituições de ensino são a mesma coisa, e você, Henrique, sabe falar isso melhor do que qualquer um aqui, porque você está cursando nutrição aqui no Brasil. Cara, como é que os caras vão desdizer o que eles vêm ensinando há 70 anos? E fora isso, né, lá nos Estados Unidos, quando o cara admitir um negócio desse aqui, o que chove de processo em cima do cara, de quem se fudeu por causa disso, aí o cara não tem, eles preferem continuar, perpetuar assim para não ter que pagar por isso, entendeu? Exato. E aí, olha que curiosidade interessante que deveria servir de inspiração, se não para todos, para a maioria dos profissionais, seja nutricionista, seja médico. Nesse caso, ainda bem mais médico. Os caras que se desprenderam dessas verdades, mesmo pessoas mais velhas que propagaram essas inverdades por tanto tempo para tanta gente e tiveram a decência, a ética e a humildade de reconhecer que, cara, eles estavam errados porque a ciência estava errada, eles infelizmente cresceram com aquela cultura de informações distorcidas. Esses caras, hoje, em especial a classe médica, primeiro, você conta no dedo. Segundo, esses caras não têm agenda e são os médicos mais caros do Brasil. São os médicos mais caros do Brasil. Os caras que fazem uma medicina mais integrativa, não estou falando medicina alternativa, medicina mais integrativa, de olhar para o cara como um todo. Deixa eu ver como é que é a vida desse cara, como é que esse cara come, como é que esse cara dorme, como é que esse cara se exercita, como é que é a saúde mental dele. Esses caras estão nadando de braçada. O cara barato desse mundo cobra R$800. Um cara caro do mundo alopático padrão cobra R$800. Entendeu? Então, assim, é meio que o teto de um é o piso do outro. Porque o mundo está acordando para isso. E esses caras têm filas de clientes que entendem a saúde como, não só como ausência de doença, mas como, cara, algo a se buscar constantemente. E acho que isso todo mundo aqui entende. E cara, os caras tem meia dúzia, meu. O mercado é um baita de um mar azul para esses profissionais. Só que os caras não olham para isso, cara. Eles querem ficar... Meu cunhado tá na faculdade de medicina, ele fala, cara, como é difícil achar meia dúzia de pessoas para fazer um grupo de estudo que esteja mais nessa direção. Os caras querem olhar para a massa. O ser humano, ele nasceu e foi criado em manada. Ele não sabe se desprender. Os que se desprendem arrebentam, mas eles não sabem. Silêncio reinou. Caramba, ou eu falei muita merda, ou tá todo mundo pensando. Muito bom, muito bom. Todo mundo querendo fazer medicina e nutrição para entrar nesse filão aí com os 800 contos de consulta. Você tem toda a razão, Ed. A faculdade hoje, ela só perpetua o status quo, entendeu? E, infelizmente, o nível de discussão que a gente tem na faculdade é mínimo. Não tem isso. Ninguém conversa sobre esse tipo de assunto, porque esse tipo de assunto parte do pressuposto de que já é uma verdade absoluta. Entendeu? Exatamente. Se você inventar de levantar o questionamento, meu amigo, é bordoada para... Sem dúvida. É aquela história, cara, se você parar no meio de uma multidão e começar a olhar para cima, no final tá todo mundo olhando por nada, mas tá todo mundo olhando, buscando alguma coisa. É o que acontece. Mas ninguém falou que não tem nada lá. Até que o cara fala, cara, tá todo mundo olhando pra nada. Esquece, não existe isso.
E a gente faz isso, né, cara? Os profissionais, tá todo mundo olhando numa direção que não tem nada, mas todo mundo sempre olhou. Então, puta, lá deve ser certo. Enfim, galera, eu uma hora tenho que sair, eu tenho outro compromisso aqui agora. É um tema que dá pra tocar em mais horas, né, cara? É um tema muito rico, muito interessante, muito, muito vasto e, cara, muito esclarecedor. Eu acho muito legal abordar esse tema sempre, porque o cara meio que sai da Matrix, né, cara? O cara sai do mito da caverna do Platão, né, cara? O cara sai da caverna e vai ver o... Cara, coincidentemente, na próxima quarta-feira, 6h30 da manhã, a gente vai ter a reunião da Rebelião Saudável e a gente vai falar sobre colesterol também, coincidentemente. Se você quiser, tá convidado para se juntar a gente. Legal, cara, com prazer. Um horário bacana, né? De 6h30. Horário bacana, gostoso. 6h30 eu adoro acordar cedo. Não, mas, bom, só para deixar uma mensagem final aí pro pessoal, pra audiência, depois também vou gravar, tentar publicar em outros lugares. A gente tá falando de colesterol, então no final a pessoa quer saber, tá bom, mas o colesterol, então vocês estão dizendo que ele não é tão ruim. Então colesterol alto não é para eu me preocupar. Como é que eu sei se eu me preocupo ou não? Com que número? Com que patamar? Eu acho que a mensagem final que eu queria deixar aqui, com tudo isso que a gente falou, né, tudo que a gente já falou, não demonizar, não é tão ruim quanto parece, não é assim. O principal é ver a sua relação de triglicerídeos com o HDL. Se o HDL estiver maior que o triglicerídeos, isso é um indicativo de saúde, independente do seu LDL. Existem vários tipos de LDL, né? Tem um LDL que quando a gente faz carnívora, cetogênica, low carb, ele sobe sim, e tem alguns motivos para isso, mas existem vários tipos de LDL. Tem um menos denso e maior que não causa aterosclerose, que é o que aumenta, e os exames tradicionais não medem isso. Eles não medem o LDL separado, ele mede tudo junto. Então quando você sobe esse LDL bom, por incrível que pareça, né, existe um tipo de LDL bom, e você sobe, parece que aumentou o ruim, e daí vem as estatinas. O colesterol é importantíssimo, ele executa várias funções do nosso corpo, ele é precursor dos nossos hormônios esteroidais, progesterona, né, os hormônios sexuais, mesmo a testosterona, cérebro, membrana celular. Oi? Cérebro, membrana celular, colesterol, sim. Vai tudo. A vitamina D, a gente está em época aí de corona, né? Falando tanto de imunidade, cara. A vitamina D é tão importante para a humanidade e ela é sintetizada ali com o raio UVB, né, do sol batendo no nosso 7-deidrocolesterol na pele. Então é o colesterol animal na nossa pele, o colicalciferol ali, né, virando vitamina D no fígado. Então assim, o colesterol é fundamental. Como é que a gente pode ficar preocupado com ele, né? O que a gente precisa acompanhar são outros índices, são vários números. O exame clínico, como a gente falou no começo, não é LDL alto, você não está saudável, LDL baixo, você está saudável. É uma combinação de exames, HDL, tipos de LDL, né, uma combinação de hábitos de vida, hábitos saudáveis. Então, não demonizar, não se preocupar com o índice isolado do colesterol. Essa é a minha mensagem final. Perfeito, muito bom. Pessoal, obrigado aí para todo mundo que estava aí, obrigado para os speakers. Faremos outras aí de outros temas, que é muito legal sempre essa discussão.